Pois bem, o projeto Custa Zero já foi aprovado na Câmara, agora depende da sanção presidencial para que entre em vigor. Para falar sobre o Custa Zero, né, que é relativo aí aos procedimentos processuais, né, da advocacia, estamos aqui com o Dr. Fábio Alberto, também presidente da OAB aqui de Matão. Dr. Fábio, o que muda, né, para o exercício da advocacia, né, para o advogado com a aprovação do Custa Zero? Pois bem, Esteves, esse é um projeto de lei que tem como origem da deputada Renata Abreu, tá? Projeto número 4538 de 2021, que ele tem como objetivo que a isenção das custas processuais para os advogados que acionarem os seus clientes perante a justiça para fins de cobrança de honorários. Então, como é hoje, se eventualmente o advogado precisar cobrar o cliente, ele tem que fazer todo o procedimento de recolhimento das custas judiciais, tá, para ele poder acionar esse cliente. Desdobramento de um processo que já existe. Exatamente. Ele vai ficar isento, caso venha essa sanção, ele vai ficar isento desse pagamento das custas processuais. Então, ele vai fazer o ajuizamento dessa ação de cobrança, ou uma execução, e ele não terá custas processuais em razão dessa lei que, caso entrar em vigor, ele ficará isento. O sabor continua, porque tem que ter um processo para poder receber os honorários, é isso? Exatamente. O caminho para buscar o recebimento, o acionamento do cliente, a audiência, juntar as provas na qual ele vai demonstrar que ele atuou no processo, isso continua da mesma forma. Então, a única questão é que o advogado ele ficará isento do recolhimento das custas, uma vez que ele desenvolveu o trabalho para o cliente e agora ele busca simplesmente receber esse valor aí a troco do seu trabalho. O advogado ficando livre das custas, claro que tem custas, né? Essa custa é revertida ao cliente ou não? Isso ao final reconhecida que o cliente deu causa a essa ação de cobrança, o cliente vai acabar sendo ele que vai absorver todo esse custo. Tá? Essas custas ficarão todo em cargo do cliente. Claro que reconhecendo que ele tenha dado causa, ou seja, ele não honrou, eventualmente, com os honorários advocatícios do seu advogado. Vou dar um exemplo prático, então, doutor. O que acontece na prática, e pelo jeito, deve ser comum, senão não haveria necessidade de uma criação de uma lei como essa. Exato. Por exemplo, o advogado ele faz uma contratação, ele faz um acordo com o cliente. Isso, dá um valor hipotético aí, vai. Isso, uns honorários de R$20 mil a troco de um desenvolvimento de um trabalho. O advogado desenvolve esse trabalho e o cliente não cumpre com os honorários. Tá? Terminado esse processo, ou dependendo da forma que o contrato de honorários acabou sendo pactuado, o advogado automaticamente ele pode acionar a justiça para receber esses valores aí a título de honorários. Valores pactuados. Pactuados, exatamente. E eventualmente atualizados e tudo mais. E nesse momento é que o advogado ele fica isento dessas custas processuais. Então, não era assim. Que não era assim. Então, ele vai fazer o acionamento na justiça e vai ficar isento das custas. Ou seja, que hoje, além do advogado fazer essa cobrança dos honorários que ele desempenhou o seu trabalho, ele tem que tirar o dinheiro do bolso para poder acionar o cliente para receber. Então, esse projeto ele vem numa condição muito favorável à advocacia e busca essa isenção desses valores aí a ser desprendido pelo advogado. Só para que a gente entenda, além de você não receber pelo serviço que você prestou para o cliente, você tinha as custas de um novo processo movido contra o cliente, é isso? Exato. Muito bem colocado, Esteves. Então, o advogado desenvolvia todo o trabalho, e aí despesas com toda a questão de estrutura do escritório, eventualmente deslocamento e tudo mais, e ele, ao final, ainda ele tinha que tirar dinheiro do bolso para poder acionar, para receber um trabalho que foi desenvolvido. Então, era comum que isso ocorresse? Que ocorre?
Muito comum, Esteves. A gente percebe aí no judiciário um número de ações muito grandes aí relacionadas à questão de cobrança de honorários advocatícios. Até então, o advogado não tinha nenhum mecanismo para se precaver desse calote aí, né? Exato. O advogado, em algumas contratações, ele acaba ficando um pouco refém, até porque a maioria das contratação do advogado e cliente, ela não está vinculada ao que o cliente irá receber. Então, ele fica, de certa forma, refém da vontade do cliente em estar honrando com seu compromisso. Há casos, por exemplo, vamos falar em questões previdenciárias, né? Aí já há um outro mecanismo, né? Isso, aí dependendo da forma de contratação, os advogados, eles acabam colocando os seus honorários, ficam condicionados à questão de valores a receber. Então, eventualmente, o advogado até junta ao processo, informa o juiz para destacar aquela porcentagem de hora contratada, então já fica seguro essa porcentagem, né? Mas isso é minoria, né? São poucos os casos em que o advogado tem essa segurança. Em contrapartida, ele fica condicionado aí ao pagamento, à vontade do cliente em satisfazer o contrato. Aqui em Matão, por exemplo, é muito comum casos que passem pela OAB ali de pessoas, né, de clientes que não honram, né, com compromisso. Sim, são vários casos, Esteves. Infelizmente, tem um número muito grande de inadimplência no que tange a questão da contratação de advogado. E é demorado esse processo? É demorado, até porque a gente sabe que o judiciário está abarrotado, existe um número de processo gigantesco, o número de funcionários é muito baixo e tudo isso acaba deixando com que o processo fique muito mais moroso, né? Talvez pelo potencial também, que é lesivo, mas acho que não é considerado tão lesivo assim, né? Ele entra na fila da ordem dos processos no geral, né, Esteves? Mas o que a gente percebe mesmo é o grande número de processos que existem na fila. Abarrotado, né? Isso, exatamente. E que acaba aí sendo mais um dissabor para o advogado. Então, na visão da OAB, é uma boa medida. Sim, esse projeto ele veio a favorecer toda a classe. Gera um pleito já da categoria Isso, ou não? já é um pleito da advocacia, já houve manifestações, já teve um projeto em 2018 que já teve toda uma manifestação, mas agora ele ganhou muita força através da deputada Renata Abreu e que já houve aí a aprovação na Câmara dos Deputados. Então, falta muito pouco para a advocacia ter mais essa vitória. No caso de ganho de causa, então, do advogado contra o cliente que não honrou com os compromissos, né? Aquele valor é acrescido de alguma multa, de alguma penalização maior? Sim, Esteves, inclusive é atualização geral, atualização já legal que é prevista, então, de acordo, dependendo do tempo da inadimplência, dependendo do período, é incidido toda a questão de correções, juros. Então, essa atualização ela acompanha aí os valores para não ter uma defasagem na questão dos honorários da época da pactuação com a data do recebimento. Doutor, para terminar, então, qual a expectativa, né, que os advogados têm com relação aí à efetivação e para entrar em prática, né? Lógico, para vocês o quanto antes possível, né? Exato. As perspectivas são muito boas. A gente acredita que em breve essa lei será sancionada e a advocacia, num contexto geral, aguarda aí de forma muito ansiosa para que, como eu disse, para que seja mais uma vitória para a advocacia.